Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, equações, tá? Vamos ver as equações fracionárias. Então, isso é bem semelhante às frações algébricas. Na verdade, nós vamos continuar estudando elas, só que um pouquinho mais aprofundado, né? Antes era só as frações algébricas, agora são equações, ou seja, nós vamos ter ela dos dois lados, né? Aqui tem uma situação bem interessante, olha só. Um matemático chamado Bhaskara viveu na Índia no século XII. Escreveu uma das mais curiosas e importantes obras da matemática de sua época. O título da obra era Bija-Ganita, formado por dois vocábulos, Bija e Ganita, que significavam semente e conta. Eis um dos desafios apresentados na obra de Bhaskara. Olha que interessante, agora nós vamos montar uma equação através disso. Dize-de depressa, amigo, em que parte de um dia poderão 4 fontes estar abertas ao mesmo tempo para encher o tanque C? Aí você vai falar, é fácil. Não, mas cada uma, observem que cada uma vai encher em uma proporção diferente, olha só. Separadamente, elas enchem em um dia, na metade, na terça e na sexta parte. Então, uma delas jorra mais água que a outra e assim sucessivamente. E o que ele está perguntando aqui? Se todas elas abertas, se elas conseguiriam encher, em que parte que elas encherão, todas abertas durante um dia. Claro que não é exatamente, talvez 24 horas, mas em quantas horas elas encheriam esse mesmo tanque? Então, para isso que servem as frações, né? As equações fracionárias, justamente para a gente encontrar essa resolução desses tipos de problema. O que nós vamos pensar? Vamos analisar então esse problema, representando em horas o tempo de cada fonte, né? Um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas, então a gente vai colocar aqui o resultado, 24 horas, certo? Tá. Metade de um dia, segunda fonte, ela enche na metade de um dia, então ela enche em 12 horas, ok? A terceira fonte enche na terça parte de um dia. A gente vai pensar que um dia tem 24 horas, 24 dividido por 3 dá 1/3, né? 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 horas. 8 horas. Opa, falhou aqui. Deixa eu arrumar. 8 horas, beleza? E a quarta fonte na sexta parte de um dia. Então, pegando um dia de 24 horas e dividindo por 6, 24 dividido por 6, então 6 vezes 4, né? Isso, 4 vezes 6 vai dar 24 horas. Então, a sexta parte é 4 horas, ok? Então, beleza, pessoal. Aí vamos pensar agora na resolução desse problema. Nós sabemos que temos 4 fontes enchendo de tempos diferentes, proporcionalmente a cada uma, e agora nós queremos ver elas todas juntas, tá? Se a primeira fonte enche a cisterna em 24 horas, podemos considerar que uma hora essa fonte enche 1 de 24, certo? Então, vamos lá. A segunda fonte, nós vamos só copiar aqui, ó, tabela 12, 8 e 4. Vamos colocar aqui 12, 8 e 4. Então, tempo para encher em horas, né? Uma hora seria 1 de 24, correto? Se a primeira fonte demora 24 horas, então uma hora é 1 de 24. A segunda fonte, em uma hora, ela enche 1 de 12. A terceira fonte, em uma hora, ela enche 1 hora de 8, certo? 1/8. E a última fonte, se ela leva 4 horas, então uma hora vai ser equivalente a 1 de 4, 1/4. Montamos as frações. Então, o que nós vamos observar agora? Chamando x de tempo para as 4 fontes juntas encherem as cisternas, obtemos 1 sobre x, que x é o tempo total, que nós ainda não sabemos. Então, uma parte de x, nós vamos colocar 1 dividido por x, uma razão, uma fração. Usando os dados acima, escreva a equação para essa situação. Então, esse é o total. Nós dizemos que o total para encher 1 sobre x é incógnita. O total para encher
Esse tanque vai ser somando 1 hora de cada uma dessas, 1 hora equivalente a cada proporcionalidade dessas fontes, né? A gente pode chamar de fonte, porque naquela época nem era torneira, né, pessoal? Então, a gente monta, ó, 1 sobre 24, mais 1 sobre 12, mais 1/8, mais 1/4. Então, aqui está pedindo para escrever. Essa é uma equação, tá? Por que ela é chamada de equação fracionária? Porque nós podemos observar que vai ter letra agora nessas equações. Para a gente poder resolver, pessoal, o que teria que fazer? Teria que tirar mínimo múltiplo comum dos dois lados, tirando o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz com todos eles e depois corta os denominadores, né? Essa seria uma maneira para a gente descobrir o tempo que levaria. Daria para a gente fazer aqui, tá? Mas eu não vou fazer, senão vai demorar muito, a aula vai ficar extensa. Pode tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados, se você tiver curiosidade para saber. Do x, do 24, do 12, do 8 e do 4, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Faz esse procedimento em todos eles. Depois, como você fez dos dois lados, você pode cortar os denominadores e resolve a operação com as equações que sobrarem em cima, tá? Chamamos a equação fracionária toda a equação que um dos termos é uma fração algébrica, que, portanto, apresenta pelo menos uma incógnita, tendo x em alguma das frações, já é considerada, então, uma equação fracionária. Então, aqui, agora que eu vi, que ótimo, então a gente vai poder resolver essa equação aqui embaixo. Ó, na página 110 agora. Resolução de uma equação fracionária. Então, antes de iniciar a resolução de uma equação fracionária, é preciso definir o seu domínio de validade, ou seja, conjunto universo da equação, pois o valor da incógnita não pode anular o denominador. O que faria anular aqui, pessoal? O zero, não pode ter um zero no denominador. Então, se a gente for descrever, o x pode ser qualquer número, exceto o zero. Ó, qualquer número que não seja o zero. Então, por isso que a gente diz que o x tem que ser diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Para a gente descobrir os valores, nós temos que começar tirando o mínimo múltiplo comum. Deixa eu melhorar aqui o tamanho. Acho que eu vou reduzir um pouquinho, né? Isso. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Nós já aprendemos isso antes, nós vamos praticar mais um pouquinho aqui. Deixa eu arrumar só um minutinho, acho que vai ficar bom assim. Tirando o mínimo, ó, mínimo múltiplo comum. Acho que aqui ficou bom. Nós vamos tirar o mínimo entre x, vamos tirar o mínimo entre 24, vamos tirar o mínimo entre 12, todos os denominadores ali. Dos dois lados, tá? 8 e 4. Então, vamos lá. Vamos começar pelos números e depois pelas letras. Então, vamos começar pelo primeiro número primo. O primeiro número primo é o 2, certo? Então, vamos lá. Dá para dividir por 2. Dividindo por 2, o x permanece x, né? 24 dividido por 2 fica 12. 12 dividido por 2 fica 6. 8 dividido por 2 fica 4. 4 dividido por 2 fica 2. Vai dar de novo por 2. Aí fica x, 6. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, pessoal? Que para não demorar muito eu fiz ali, pessoal. Então, ó, dividindo por 2 vai ficar 12, 6, 4 e 2. Dividindo por 2, 6, 3, 2 e 1. Dividido por 2, aqui fica 3 e aqui fica 1. Aí sobra x, 3 e 3. Dá para dividir por 3, vai ficar tudo 1, apenas o x. Dividindo por x, sobra 1. Então, chegamos ali no resultado final. Agora, nós multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes x, então, 24x. Esse é o mínimo múltiplo comum. Aqui está perguntando qual é o mínimo, então, 24x. Como eles eram todos múltiplos, ficou o número 24, né? E a incógnita x. Reduza os termos da equação ao mesmo denominador. O que é isso? A gente escreve tudo de novo.
porém colocando 24 embaixo dos dois denominadores, tá? 24x, né? 24x. O próximo procedimento, pessoal, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. Ó, 24x dividido por x. O que vai acontecer? Corta o x e sobra o 24. 24 vezes 1, 24. Então, aqui em cima fica 24 somente. Aqui, nós vamos agora dividir pelo outro lado, 24x. Por todos eles, tá? Então, vamos lá. 24x dividido por 24 sobra x. 24x dividido por 12 sobra 2x. 24x dividido por 8 vai dar 3x. 24x dividido por 4, 6x. Agora, multiplicamos pelos numeradores, né? X vezes 1, 1x. 2x vezes 1, 2x. Vamos escrevendo em cima, ó. Mesmo procedimento das frações. 3x vezes 1, 3x. Deixa eu arrumar aqui. E 6x vezes 1, 6x. Galera, olha só, agora é bem fácil, tá? A partir de agora fica mais rápido para fazer. Depois que você tirou o mínimo, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, vem uma partezinha bem legal das equações. Você corta dos dois lados, porque tudo que você faz de um lado, você faz do outro. E agora é só resolver, né? Resolvendo aqui, então, nós podemos escrever o 24 da maneira que está. Aqui já podemos somar 1x com 2x, fica 3x. Com mais 3x, 6x. Com mais 6x, 6 com 6, 12, né? Só vou conferir pra gente ver se tá tudo certo, tá? 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 6, 12x. Aí, é só resolver. Então, como que a gente faz para resolver? O 12 está multiplicando, passa dividindo. E aí, vai ficar 24 dividido por 12. O valor de x, então, vai ser 24 dividido por 12 é 2. Vou escrever aqui do outro lado só para organizar. X é igual a 2. Como o valor de x é encontrado, então, ó, já está aqui o resultado, o conjunto solução, né? O conjunto solução é o valor. O que nós descobrimos? Que, resolvendo o problema, deu origem, então, que 4 fontes juntas encherão a cisterna em 2 horas. Se nós ligarmos todas as fontes, em 2 horas vamos encher essa cisterna. Ok, pessoal, então assim, ó, o que vai ser esse conteúdo? Vai ser uma repetição das frações algébricas, tá? Porém, virão alguns detalhes a mais, mas enfim, quem prestou atenção antes, como resolver, tirar mínimo, múltiplo comum, vai ficar super fácil. Beleza? Eu quero fazer um exemplo aqui, ó, para vocês, mais um exemplo. Questão 5, letra A. Então, aqui, para a gente tirar o mínimo, ó, a gente vai tirar o mínimo, tá? Tirar o mínimo dos dois lados. Mínimo múltiplo comum. Eu quero explicar para vocês aqui. Eu tiro o mínimo de x, x mais 2, ó, do jeito que está ali, e tiro o mínimo de x. Aí, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Quando aparece uma incógnita somando com um número, eu só posso dividir por ele mesmo para dar 1, certo? Não tem como eu dividir por x, porque vai sobrar esse 2. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, eu vejo os números sozinhos, aqui, ó. Números sozinhos não tenho, tem as letras, então eu vou dividir por x. Dividindo a primeira parte por x, aqui vai ficar 1, o x mais 2 permanece. Quando está somando, eu não posso dividir por uma única letra, tá? E aqui dá 1. Agora, para finalizar, eu divido por x mais 2. Por quê? Porque eu quero encontrar o resultado 1, certo? E para eu encontrar o resultado 1 aqui, tem que ser dividido por ele mesmo. X mais 2 dividido por x mais 2. Aqui está o mínimo múltiplo comum. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? É x vezes, dá até para colocar assim, x mais 2. Pode resolver ou pode deixar assim. O que eu quero explicar para vocês? Que é bem fácil. Na hora de dividir é o seguinte, olha que interessante que é. O mínimo, então, que nós encontramos, eu vou colocar aqui dos dois lados, tá? Foi x, vamos deixar assim, vezes, a gente não precisa multiplicar, porque a gente não vai usar esse valor depois.
x vezes x mais 2 de um lado e x vezes... Dá até para colocar um parênteses para separar, porque aqui essa operação não está ali junto com o x, né? Então, vamos colocar um parênteses. X mais 2. Aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Até quando eu falei de mínimo múltiplo comum, algumas semanas atrás, eu tinha falado para vocês que quando são diferentes, o mínimo nada mais é que ele junto. Então, vai ser o x e x mais 2, ó. X, x mais 2. Na hora de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, é fácil, ó. Quando eu pego x vezes x mais 2 e divido por x, vai desaparecer o x e vai sobrar somente x mais 2. Quando eu pego aqui x vezes x mais 2 e divido por x mais 2, vai eliminar esse e vai ficar apenas o x para multiplicar. Quando eu pego x multiplicado por x mais 2 e divido por x, vai eliminar o que é igual. Ó. Sempre elimina o que é igual e sobra o outro, x mais 2. Com o passar do tempo, vocês vão pegando essas dicas e vai ficando mais fácil. Ó, vou repetir aqui. O mínimo múltiplo comum nada mais é que x e x mais 2, porque esse é igual, então repetiu. Na hora de dividir, eu pego e divido. Quando eu divido, esse desaparece, sobra o x mais 2, e aí fica aqui. Quando eu divido aqui nessa fração, o x mais 2 desaparece, como se eu cortasse ele, fica apenas o x, é ele que vai multiplicar pelo próximo. Aqui eu tenho só o x, então eu vou dividir pelo mínimo múltiplo comum, o x desaparece e fica o x mais 2, que era o que tinha sobrado da outra fração. Aí agora, pessoal, nós multiplicamos, tá? Nós vamos multiplicar e ver quanto que dá. Aqui, 3 vezes 2 e 3 vezes x, vai ficar então 3x mais 6. Aqui, x vezes 5, ó, x vezes 5 vai dar 5x. Escrevemos aqui 5x. Beleza? Aqui deste outro lado, x vezes 4, 4x. X vezes 2, 8. Ou x não, perdão, 4 vezes 2, 8. E para a gente finalizar agora, que vem a parte mais legal de todas. Quando é uma equação, então, que nós tiramos mínimo dos dois lados, se você tira o mínimo dos dois lados juntos, você pode vir e cortar os dois lados. E aí resolve como uma equação normal. Que nem aqui vai ficar... Ah, aqui, ó, x vezes 5 é 5x, tá? Tinha esquecido de colocar. Aqui vai ficar assim, 3 com 5 vai ficar 8. Então, do primeiro lado fica 8x mais 6. Coloco o sinal de igual. Do outro lado vai ficar 4x mais 8. E aí, o que nós vamos fazer? Deixar número de um lado e letra do outro. Vamos passar esse 4x para cá, vai somar com 8, vai ficar 12x. Vou escrever aqui. Vai ficar 12x. Na verdade, ele diminui, né? É agora que eu vi, pessoal. Porque tá 8 positivo, 4 tá positivo, passa menos. Fica 8x... vou escrever aqui, é melhor. Vai ficar 8x menos 4x de um lado. 8 menos 4 vai ficar 4x, né? Do outro lado vai ficar esse 8 que já está ali. O 6 estava mais, passa menos. Então, vai ficar 8 menos 6. O resultado vai ficar 2. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 2 em cima e o 4 que está indo embaixo. Não dá para dividir, a gente vai deixar em forma de fração, porém irredutível, 1/2. Esse é o valor do x. X é igual a 1/2. Toda a equação fracionária, pessoal, é isso. Você vai tirar o mínimo, dividir tanto de um lado quanto do outro, para depois poder cortar, porque daí fica mais fácil, tá? E aí resolve a equação normal e vai encontrar o valor de x. E aí aqui, só para vocês saberem, ó, as equações que são chamadas indeterminada, quando apresenta infinitas soluções reais, que você pode encontrar mais do que um resultado e dar certo na mesma equação, ela é chamada de indeterminada. E a equação impossível é quando não apresenta um conjunto de solução nos números reais. Por exemplo, quando aparece lá x dividido por 0, não tem como, sabe? Quando aparece esse tipo de coisa, então a gente diz que ela é uma equação impossível, tá? Aqui, pessoal, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou selecionar algumas atividades.
Nessa questão número 1, vocês só vão substituir, aqui já tem o valor de x, vocês vão pegar e vão resolver ali. E vão ver se o resultado vai dar igual dos dois lados, porque para uma equação ser verdadeira, ter a raiz a gente diz que um lado tem que ser igual ao outro. Isso é o princípio da equação. Então, a gente já tem o valor de x. Vocês vão colocar onde tem x, o 7. E verificar se esse lado, resolvendo, foi igual a esse outro lado. Se for os dois lados igual, verdadeiro. A gente diz que 7 é raiz. Raiz é o resultado que torna a equação verdadeira. Aqui na letrinha B, o x vale 3. Mesma coisa, vocês vão resolver aqui, onde tem x, vão colocar 3 desse lado e aonde... Aqui não tem x, né? E verificar se o resultado deu igual dos dois lados, verdadeiro. Se não deu, é falso. É isso que vocês vão fazer na letrinha C e na D também, substituindo. Ok, vou selecionar mais algumas atividades, mas eu deixo lá no roteiro, tá bom? Bons estudos, aguardo por vocês e até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!